doutora Etienne Nunes. Olha, o meu alô de hoje vai para as damas da Casa da Amizade e rotarianas dos clubes de Rotary de Patos de Minas, Guaratinga, o Paranaíba e o Sertão. Meninas do Rotaract e Interact Clube, domadoras e gatinhas de todos os clubes de Lions de Patos de Minas, mulheres de ação de nossa sociedade, Ramalho. É isso aí, 8h07. Olha, a Minasaf Brasil é uma empresa do Grupo Patense e está com promoção nos planos de assistência familiar. É sem taxa de adesão e mensalidades a partir de R$ 36,61 por família. E lembre-se, fazer um plano funerário é um ato de planejamento e amor para com seus entes queridos. O Grupo Patense está em Patos, está em Lagoa Formosa, São Gonçalo da Baeté, Vajão de Minas e Serra do Salitre. Ligue 38238362 ou acesse grupopatense.com.br. Ô Zé, apresenta para nós aí nossa convidada de hoje, então, vamos lá? Vamos lá, com o maior prazer. Hoje nós estamos recebendo aqui a doutora Etienne Nunes. Ela é advogada, pós-graduada em Direito Público, conselheira e vice-presidente da Comissão OAB Mulher da 45ª Subseção de Patos de Minas, facilitadora do grupo de articulação da rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Fizemos aqui o resumo do resumo, porque o currículo dela, as referências são muitas. É uma pessoa muito especial. Com toda certeza, hoje nós vamos comentar esse assunto de uma forma bastante abrangente aqui no nosso debate 98. Muito bem, eu reforço mais uma vez, o ouvinte pode participar conosco no 388-1798. Doutora Etienne Nunes, seja bem-vinda aqui ao programa, primeira vez, né? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Eu agradeço muito o convite de vocês, principalmente para tratar de um assunto tão relevante atualmente na sociedade, né? Quanto o direito das mulheres, e é uma honra muito grande estar aqui na Rádio Clube hoje com vocês. Muito bem, vamos lá, Zé Afonso, vamos começar então para a gente aproveitar. Sim. Essa sexta-feira, né? Fechar bem, né? Tirar dúvidas. Vamos embora? Fechar bem essa semana, que é a Semana da Mulher, e todos os dias são das mulheres, como disse o Edivar, mas tivemos uma semana de referência, né? Muito bem, eu quero aproveitar para mandar um alô aqui para a doutora Ana Luísa Marques Campos Melo, que é vice-presidente aliás, ela é secretária, né, secretária-geral da 45ª Subseção da OAB Patos de Minas. E também para a doutora Cátia Andrade, que é presidente da Comissão da Mulher da OAB Patos de Minas também, da qual a doutora Etienne é vice-presidente. Muito bem. Doutora Etienne, nós vamos começar falando aqui de dois assuntos que são polêmicos, que estão movimentando os noticiários aí pelo Brasil e até internacionalmente. O primeiro é um caso que aconteceu em Uberlândia, na madrugada de domingo de carnaval, quando a cantora Bruna Martins, de 27 anos, recebeu uma ligação urgente, entre aspas, né? O motivo, o maiô que a moça usava após participar de uma festa de carnaval na cidade onde mora, lá em Uberlândia. A responsável pela ligação foi a síndica do prédio, que telefonou na madrugada para a Bruna para falar sobre a inadequação do tipo do traje no elevador do prédio. Como a cantora não atendeu a ligação, a síndica mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo que as duas precisariam conversar. Além disso, a síndica enviou um vídeo da câmera de segurança do elevador do prédio com a imagem de Bruna usando maiô. A cantora conta que se sentiu invadida após receber a ligação a 1h45 da madrugada para tratar de um assunto que poderia ser tratado no dia seguinte. O fato então viralizou e o que a gente pergunta é o seguinte: como avaliar esse fato, doutora Etienne? Quem errou? Ou houve exagero de ambas as partes? Bom dia. Bom dia. Perfeito. Na verdade, as entrevistas que eu tive acesso a respeito desse fato, o que mais me chamou a atenção foi o fato do que eu entendo ser a vítima, né, a cantora Bruna, ela se desculpar pelo fato de ter usado uma roupa que para o condomínio era inadequado. Sim. É uma conduta muito típica da vítima se sentir culpada diante da situação. Era carnaval. Aquele tipo de vestimenta é totalmente aceitável nesse tipo de evento, porque muitas pessoas dizem o seguinte: mas não é normal na nossa região as pessoas circularem com esse tipo de vestimenta. Porém, ela estava na residência dela, né, que ela mora num prédio, e eu não entendo de fato que a roupa que ela usava atentava contra as pessoas do condomínio, ainda que outras pessoas tivessem a visto, né, transitando com o maiô, né, que foi uma roupa que ela
adaptou para o evento. Mas como é um prédio, um condomínio, com pessoas circulando ali de todas as idades, né? E, enfim, pensamentos, ela não estaria quebrando as normas de exigência de compostura dentro do prédio? Perfeito. Se de fato existe, né, dentro das normas do condomínio, limitações do traje, eu entendo que sim. Porém, eu não acredito que a questão foi abordada por isso. A questão foi abordada pelo fato de que a sociedade num todo, não só nesse fato específico, espera que as mulheres reajam e se comportem de uma determinada forma. E as mulheres que não se comportam dessa determinada forma sofrem o que nós chamamos dessas agressões, limitações do direito de ir e vir, enfim, que é uma questão histórica, né? Sim. Porque historicamente as mulheres que não se enquadravam no que exigiam a religião e a cultura da época eram inclusive queimadas na época da Inquisição. Então, eu acredito que o fato não é burlar uma norma do condomínio, até porque às 2 da manhã dificilmente alguém veria. E, de fato, ela mesma se desculpou, em que pese eu entendo que não era necessário, e se predispôs a colocar um roupão em evento futuro que isso pudesse acontecer. Porém, no meu entendimento, a conduta mais reprovável é a do condomínio tentando limitar o direito e as vestimentas da mulher. Legal. A respeito desse assunto, os colegas teriam alguma posição? Eu vi a reportagem, doutor, tudo bem com a senhora? Bom dia, né? Eu vi a reportagem e também fiquei, acho que muitas pessoas ficaram indignadas, né, com a situação. E o direito, né, da pessoa... Mas ficou indignada com quem? Contra o condomínio. Contra o condomínio. Tá, o condomínio tem regras, tudo bem. Mas, como a doutora disse, é um período carnavalesco, onde, logicamente, as pessoas acabam, entre aspas, extrapolando um pouquinho. Mas, do fato da vestimenta dela, pela imagem que eu vi, sinceridade, eu não vi nada demais, não, tá? Um momento em que chegou, estava sozinha no elevador e tal, foi flagrado inclusive por câmeras de segurança. Foi isso que motivou depois a síndica a estar mandando fotos, vídeo para ela, para reclamar da situação, cobrando atitude. Bom, reprovável no meu caso, no meu modo de ver, muito reprovável aí a atitude da síndica. Não tem que se meter em situações como essa. Por outro lado, tem a questão do condomínio que tem as regras. Como é que se lida, doutora, com uma situação dessa? O condomínio tem a regra. A síndica está alegando que ela poderia ter infringido as regras do condomínio. É a questão do pudor, a questão da moral mesmo, que é muito arraigada na sociedade ultimamente, até hoje? Eu acredito que sim, e uma questão que eu acho ainda mais grave é o seguinte: nós não estamos falando de uma mulher que no horário escolar desceu de calcinha e sutiã para a garagem do prédio. Nós estamos falando de uma moça que às 2 horas da manhã de um dia de carnaval estava com uma vestimenta que sinceramente parece um maiô. Então eu não acredito que tenha sido uma conduta tão reprovável da cantora. Agora, sobre esses dois direitos nesse contexto, né, de formas contrárias, eu acho que o que a gente precisa relevar era que se nós tivéssemos razoabilidade na aplicação da norma, seja ela jurídica, seja ela de condomínio, enfim, nós não teríamos esse tipo de problema, porque eu entendo que tem a norma do condomínio, mas para casos extremos, o que não era o caso dessa situação, né? Que foi um fato isolado, em um momento muito específico, em uma época muito específica, como o senhor mesmo mencionou. Então, realmente, eu não acredito que a conduta da cantora tenha sido reprovável nesse contexto, né, que foi divulgado. O que mais me pareceu foi uma pessoa que estava vigiando e motivou esse desentendimento enviando para a síndica, porque ela teria facilmente entrado para o apartamento e nada disso teria acontecido, né? E tanto que quando ela faz a postagem, né, que ela questiona de ter ligado a 1h45 da manhã, eu fiquei muito sensibilizada com ela se desculpar. Nossa, eu pedi desculpa, disse que isso não vai mais acontecer. Na verdade, o condomínio que teve a conduta inadequada, sem dúvida. Doutor, agora só para que o ouvinte entenda direitinho, afinal de contas, a síndica estava errada e a cantora também estava errada ou não?
ela infringiu. Se nas leis do condomínio não pode. No Brasil nós temos muito essa mania de passar a mão na cabeça. Porque é época disso, que é época daquilo, pode. Época de carnaval você pode andar nu. Igual nós tivemos carnaval aqui em Patos, por exemplo, tinha muita gente que estava praticamente nu. Não é verdade? Nós tivemos isso. Pode andar nu, mas é no carnaval, tá lá. Tudo bem. Agora, o condomínio tem uma regra, né? Nós estamos falando de uma mulher. Agora vamos falar de um homem. E se fosse um homem que tivesse lá nessa situação e uma pessoa do condomínio entrasse com a esposa, com a filha, e aí, doutora? Né? Eu acho que no Brasil nós temos muito isso de querer passar a mão na cabeça, né? Alguns querem mídia, a gente sabe disso, que aí isso dá uma repercussão, leva para a internet, dá uma repercussão danada. Aí tem os contra e a favor, como o próprio Zé Afonso falou no início do programa aqui, né? E gera uma discussão danada. Afinal, quem está errado? Os dois lados estão errados? Na verdade, nós adotamos o posicionamento da seguinte forma: a mulher já vem de uma cultura e ela já vive numa sociedade patriarcal. Então, se nós formos analisar essa questão com a rigorosidade que você está impondo da gente não relativizar condutas, em que pese também nós não vimos o que consta, né, no documento do condomínio, exatamente qual que é a norma do condomínio. Sim. Essa norma de condomínio chegou ao conhecimento dessa nova moradora, que me parece que estava morando lá há um mês. Então, assim, são muitas questões que deveriam ter sido observadas antes para evitar esse fato. Se não foi feito, ou se foi feito, eu não acredito que um homem nessa mesma situação teria esse tratamento. E é o trabalho que a gente faz. A gente não pede que as condutas sejam relativizadas para as mulheres. O que nós pedimos é que a gente tenha um tratamento igual. Se um homem, como você mesmo disse, estivesse de sunga, chegando do carnaval, subindo, teria dado essa repercussão? A gente não sabe. Então, a gente teria que ver como que tem essa conduta no condomínio, o que está na norma, o que é proibido, os moradores, os condôminos estão cientificados. Então, eu acredito que tudo isso deveria ter sido melhor abordado, né? E ser claro para os condôminos, e que a mulher não tenha esse tratamento diferenciado. Agora tem a questão do bom senso também, né? Porque senão, de repente, porque o que a gente está querendo aqui colocar, doutora Thierry, é que nenhuma das partes, já que são duas mulheres, né, extrapolem, quer dizer, que uma não seja prejudicada, que a outra também não seja, que haja um entendimento, porque senão, por ser mulher, a mulher pode achar que pode extrapolar qualquer norma e, de repente, por ser mulher, estarmos num momento em que os direitos da mulher são muito mais observados do que antes, ela fique preservada, né? E não haja nenhuma sanção contra ela na questão principalmente do bom senso. Perfeito. Bom senso não é punido criminalmente. Então, eu entendo que a abordagem, não entendo que era um assunto urgente, né, que fosse chamada a atenção dela, e ela poderia ter sido chamada a atenção de outra forma. No condomínio a gente pode fazer. Eu só quero colocar que nós não estamos analisando aqui apenas a questão jurídica, nós estamos analisando o contexto de um modo geral, né, já que nós estamos tratando da questão da posição da mulher. Ainda assim, eu mantenho o meu entendimento, né, que não acredito que tenha sido um atentado violento ao pudor da sociedade nesse contexto. E outra coisa que eu quero deixar bem destacado, nós vivemos numa sociedade machista que ela não é machista só pelos homens. As mulheres também têm uma cultura machista, porque nós vivemos numa sociedade patriarcal. Então, a partir do momento que você nasce e essa cultura já está instalada, naturalmente você cresce, né? E tem conceitos que te levam a essa conduta. Como exemplos muito que em palestra a gente sempre menciona, muito que parecem detalhes. Dirige igual uma mulher. Porque é loira. Então, assim, você pode me dizer, Tine, mas é uma brincadeira, é uma coisa que todo mundo fala. Eu entendo. Porém, é uma coisa que faz com que reafirme essa conduta machista na sociedade que a gente vive. Mantém acesa essa chama negativa. Aliás, essas brincadeiras tem que acabar, né? Porque essa aí você falou tudo. Mantém acesa a chama, né? E depois da internet, isso aí alastrou muito mais. Muito né, mais, muito mais facilidade. Existem brigas sérias ali devido a essa questão, né? O Ramalho, em questão
por questão do tempo aqui, posso entrar no outro? Pode. Porque o outro também merece aqui um debatezinho, né? No nosso programa, debatezinho no bom sentido. Olha, o outro caso, então, com repercussão internacional foi a fala do deputado Arthur Duval, que é um deputado estadual de São Paulo, em relação às mulheres ucranianas. Todo mundo já deve ter visto isso aí nas redes, nas mídias, não é? Considerada misógina. Eu quero lembrar aqui que a palavra misoginia é usada para definir sentimentos de aversão, repulsa ou desprezo pelas mulheres e valores femininos. Então, o áudio, que também viralizou com forte impacto negativo, olha o apelido do rapaz lá, Mamãe Falei. Já começa por aí. Vamos, primeira questão jurídica, doutora Etienne. Na esfera civil, vislumbram-se danos coletivos contra todas as mulheres que se sentiram ofendidas pelas falas. Processo pelo qual Arthur Duval pode responder aqui mesmo. No Brasil, né? Ele vai responder no Brasil mesmo, não é isso? Sim. Pode perder o cargo, aliás, parece que tudo caminha para isso. Sim, foi afastado. Enfim, esse ato pode ser enquadrado em apologia ao crime ou incitação à prática do crime de exploração sexual, enfim, qual é a análise? E ele deixou claro, mamãe falei. Mamãe falei, ficou até com esse apelido. Ele falou mesmo, já tinha um apelido. Na verdade, salvo engano, ele tinha um programa com esse nome, então ele é conhecido por esse programa, por essa alcunha, né? Enfim. A questão criminal em si é muito específica, né, dos nossos colegas da área de direito penal, mas o que nós podemos observar é que, sim, ele pode responder tanto administrativamente, como parece-me que ele já foi afastado 180 dias, está sem partido, né? Além das condutas que ele pode responder civilmente, que é o que você falou sobre indenização, né, coletiva, e também criminalmente. Porque ele já pediu desculpa e já confessou que realmente ele concorda que errou, né? Sim, a conduta, ela é misógina, é uma conduta sexista que o que nós devemos destacar, e até eu gostaria de completar no comentário anterior, é o seguinte: o que ele disse são coisas que frequentemente, né, é corriqueiro entre grupos de homem, WhatsApp, que tenha esse tipo de comentário. E é justamente nesse sentido que a gente trabalha para desfazer essa cultura. É uma desconstrução. E até você havia comentado, isso é muito importante pelo seguinte: antes da gente olhar o que o outro está fazendo, a repercussão, porque são alguns casos que a gente tem conhecimento, se a gente observar dentro de casa, a gente vai verificar as condutas machistas e que só ficam propagadas com essas pessoas que têm cargos mais relevantes, em uma situação tão absurda quanto a guerra, você fazer um comentário desse sentido. Porém, nesse caso, a repercussão é muito maior. O mal pode ser muito maior. Muito maior. E você entende que os outros homens entendem que podem. Eles validam que essa conduta está ok. Por quê? Porque o deputado que saiu do Brasil para prestar solidariedade com recursos financeiros na Ucrânia faz um comentário desse extremamente fora de contexto, porque o contexto da ação que ele estava indo exercer é totalmente diverso do comentário que ele fez. Então, sem dúvida, é uma conduta reprovável e eu acredito que tem que ser tomadas medidas drásticas mesmo, no sentido de coibir, até de servir de exemplo para que outros homens não tenham esse tipo de conduta com relação às mulheres. Mas isso aí cabe punição, com relação à cassação deve acontecer, ou pelo menos o processo, né, deve ser aberto. Agora na área penal tem? Sim, porque na verdade é uma discriminação e o crime de discriminação está previsto no Código. A discriminação que ele fez tem uma agravante que é contra as mulheres, então tem um aumento de pena, uma questão específica de direito penal, mas ele pode ser punido sim, e civilmente, que é a questão financeira que o Zé Afonso falou. Ainda que a misoginia não seja enquadrada aí nesse caso, seria mais então pela apologia ao crime, incitação à prática do crime, de exploração sexual. A misoginia é uma qualificadora do crime que nós mencionamos, né?
sem dúvida. Eu acho que é totalmente condenável a atitude, né, dele, discriminando as mulheres. E a primeira consequência foi a perda da noiva. Eu achei interessante porque a noiva, quando viu toda essa repercussão, falou: não quero nem saber, tchau pra você, né, na gíria popular, pé na bunda mesmo do noivo, e não quis nem saber. Mas infelizmente, doutora, o que a gente percebe é que tem muitas pessoas que têm esse mesmo pensamento retrógrado, arcaico desse deputado paulista, né? Infelizmente, né? E justamente por isso a conduta é ainda mais reprovável. O crime, de fato, é isso que você mencionou, porque é um exemplo para a sociedade, né? Então vai se reforçando laços machistas numa cultura patriarcal que, infelizmente, só denigre, diminui e afeta o direito das mulheres. Eu tenho que fazer o intervalo. Só para completar aqui, doutora Ediane, quer dizer que a misoginia não se enquadra no tipo penal, não é um tipo penal específico, mas é uma qualificadora. Perfeito. Né? No meu entendimento, sim. Eu acho até que deveria ser um tipo penal, sim. Muito específica, né? De direito penal, que até não é a minha área, né, o direito criminal, mas sim, ela qualifica, porque a discriminação, que é o crime em si, é agravado pelo fato de ser contra uma mulher. Perfeito. Muito bem, eu tenho que fazer o intervalo, daqui a pouco nós voltamos. O ouvinte participa conosco no 388-1798. Olha, a Dornelles Imóveis agradece aos clientes que adquiriram um apartamento no Residencial Grand Prix 2 e informa ainda restam algumas unidades. O novo lançamento é o Residencial Luiz XV. São apartamentos com 2 quartos, suíte, sala, copa, cozinha, 1 e 2 vagas de garagem. Tem sacada na sala ou quarto, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrias de alumínio, prédio a semi-partilhado, elevador inox. O Residencial Luiz XV é o novo lançamento do Dornelles Imóveis, na rua João Pereira da Silva, 217, Jardim Paraíso Patos, próximo ao Cicobi da Rua da Mata. Informações e vendas Dornelles Imóveis, 999750403, 999750493. Você quer comprar, vender seu imóvel, acesse dornellesimóveis.com.br. 8h28, você participa no 388-1798. Nós voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. A líder do Alto Paranaíba. Rádio Clube. Sabe qual é a diferença entre ter uma pós-graduação do Unipan e não ter? É simples. Sem ela, você é o Rogério. Com ela, você é o Rogério. Entendeu? Não seja mais um no mercado. Seja um especialista. Faça uma pós-graduação no Unipan e forme-se em 0800 940 4006. Pós-graduação Unipan. Você, o especialista. Nossa satisfação. Tá barato demais. Devassa latão 3,29, galinha congelada 6,99 o quilo, linguiça para churrasco Saudale 12,97 o quilo, curimbá 14,98 o quilo, mussarela Itaoca 28,98 o quilo, maçã de peito 28,99 o quilo. Cartão Moderno, você mesmo aprova no celular e tem até 45 dias para pagar. Novo Moderno, Rua Agenor Maciel 3, na Praça do Mercado. Começou a semana da proteção Cicobi Credicopa. Lugar de mulher é onde ela quiser. Será uma semana com condições especiais para que todos possam se proteger. Até 13 de março, contrate um seguro de vida e concorra ao sorteio de um carro 0 km. E quem contratar os seguros direto pelo aplicativo será sorteado um iPhone 13. Procure a agência do Cicobi Credicopa na Praça Desembargador Frederico 37, Praça da Antiga Rodoviária, ou contrate pelo aplicativo. Rádio Clube 98. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Momento Unipan. Muito bem, aqui no Debate 98 temos o Momento Unipan. E, aliás, do Unipan nós temos sempre boas informações. Agora, por exemplo, estou mais uma vez lembrando a você que nos acompanha que estamos nos últimos dias para se matricular nos cursos de pós-graduação. São os últimos dias para matrícula em um dos cursos de pós-graduação ofertados pelo Centro Universitário de Patos de Minas, Unipan, em 2022. Em meio a um mercado competitivo, pautado pela inovação, a melhor
melhor opção para quem deseja se destacar é fazer uma especialização. Então são ofertados mais de 30 cursos com mensalidades a partir de R$ 243, divididos em 7 áreas. São elas: agroveterinária, educação, engenharia, gestão jurídica, saúde e tecnologia. Então, atenção, mulheres, olha aí quantas áreas que vocês poderão também participar. Os cursos ocorrerão em 4 modalidades: a presencial, educação à distância, EAD mais presencial, EAD mais presencial, mais remoto. E para realizar a matrícula é necessário dirigir-se até a Secretaria Acadêmica do Unipam, solicitar pelo e-mail pos@unipam.edu.br. Há desconto de 20% na mensalidade para ex-alunos, grupos e colaboradores de empresas conveniadas. Você pode consultar as condições no site. E para mais informações, entre em contato pelo telefone também 3823-0352 ou acesse pos.unipam.edu.br. Tem muito mais para a gente falar para você do Unipam na próxima semana. Unipam, educação que transforma. 8h32, produtor rural, essa notícia é para você. O Plano Safra 2022 já está disponível no Cicobi Credicopa para produtor familiar, médios, grandes produtores rurais. É melhor para sua produção, que conta agora com mais recursos para custeio, investimento, comercialização e industrialização. É tudo com juros baixos e as melhores condições de financiamento. Escolha o recurso que mais combina com o seu negócio. Procure a agência do Cicobi Credicopa na Praça Desembargador Frederico 37, que é a praça da antiga rodoviária, e solicite a contratação. Aqui um ouvinte tem vez, tem voz, ele participa conosco através do 388-1798. Edivar, como é que tá a situação aí, Edivar? O Reginaldo Magalhães tá me passando uma foto aqui do ministro Aras, né? Falando do seminário que ele louvou as mulheres por escolherem a cor da unha e o sapato. Doutora, como é? Quando se fala em autoridades, né, a coisa toma outra dimensão, mas infelizmente é um pensamento ainda muito machista, né, que se tem nesse sentido, né? Ele limitou a cor das unhas de quem? De alguém que trabalha juntamente com ele? Não, eu só falo geral das mulheres, né? Em geral, né? Em geral, assim. A questão é o seguinte: parece, dentro de um pensamento de pessoas mais atuais, que é um exagero, mas na verdade as pessoas julgam as mulheres de acordo com o cabelo, de acordo com a cor da unha, com a vestimenta, o sapato, tanto que várias vezes em situações de crimes sexuais sempre há o comentário de como a mulher estava, como ela estava vestida, onde ela estava, que são questões irrelevantes, porque na verdade ela pode estar da forma e no local que ela quiser. Porém, não é isso que a nossa sociedade prega, porque eles tentam determinar, como você mesmo está compartilhando, que o ouvinte enviou, que as pessoas usem determinadas formas. Existem empresas que querem que as empregadas vão ou não maquiadas, vão ou não com a unha grande, exceto, obviamente, questões de higiene muito específicas e tal, né? Dependendo da área de atividade da empresa. Mas são questões corriqueiras que, infelizmente, acontecem mesmo. Eu falei aqui agora, conversei com a senhora aqui no intervalo e falava da questão do desrespeito. A senhora me lembrou aqui de uma ocorrência que a gente divulgou mais cedo. Eu até divulguei, tô até com a ocorrência aqui na mão, onde uma pessoa pediu dinheiro lá no mercado, a menina não deu e o rapaz passou a mão nas nádegas. Falta de respeito completo, né, doutora? Na sociedade machista que a gente vive e patriarcal, e as pessoas sempre falam, vocês citam sempre essa nomenclatura, porque realmente é necessário. O homem entende que ele tem direito ao corpo da mulher. Não é respeitado na nossa sociedade que os limites do meu corpo, que o meu estado é uma coisa que pertence somente a mim e que não dá direito a um homem estranho, sem o meu consentimento, ter qualquer conduta de proximidade. E infelizmente as mulheres sofrem esse tipo de violência diuturnamente. A questão do estupro também, né? Nossa senhora, muito complicado nesse sentido. O Edivaldo deve ter mais um punhado ali de pessoas fazendo perguntas, mas eu gostaria de acrescentar a isso que ele comentou aqui. As mulheres, nesse sentido, já que os homens precisam avançar nessa questão da consciência de que ele não pode ser melhor, ele nem não deve, não pode e nunca não pode ser melhor do que a mulher, né? É uma questão de igualdade mesmo, de direitos. Mas a mulher já está mais consciente sobre isso, doutora Etienne, porque eu acho que primeiro quem deve se valorizar
somos nós mesmos, né? Quando a gente fala a questão do racismo, por exemplo, às vezes eu critico o outro porque ele é racista, preconceituoso, e de repente eu sou mais do que ele. Perfeitamente, foi o que nós comentamos, da gente observar primeiro as nossas próprias atitudes para depois a gente questionar as atitudes do outro. Felizmente, aqui em Patos de Minas, nós temos um trabalho que vem ajudando muito que as mulheres tenham essa consciência, né? Quando elas estão tendo seus direitos violados, trabalhos de conscientização dos homens também, tanto na rede, né? No grupo de articulação da rede, todas as pessoas empenhadas, que é uma organização muito grande mesmo, com o Judiciário, Defensoria Pública, Polícia Militar, Polícia Civil, a sociedade privada, até verifiquei, né, que são patrocinadores de você, o Credicopa, que trabalham em parceria com a gente também, entre outras instituições, justamente fazendo, até trouxe exemplares aqui para vocês, de cartilhas, para que as mulheres leiam e entendam que elas estão sendo vítimas. Etienne, mas a mulher não se valoriza, ela não toma uma posição. Nos casos de violência, nós temos um ciclo de violência. Aquela mulher está inserida num contexto de violência que ela não consegue sair. É um ciclo mesmo. Então, você tem o período da agressão, depois a pessoa pede perdão, você passa um período, né, de tensão, depois tem aquele pico de agressão novamente, e as pessoas falam, Tine, mas ela sempre volta. Ela volta, gente. Por quê? Porque ela não tem suporte, ela não tem estrutura. E até em casos de violência, a gente tem uma média de que cada mulher retorna com o agressor pelo menos 7 vezes. Nossa, até que ela consegue, é uma média, até que ela consegue sair do ciclo da agressão realmente. E aí entra todo tipo de violência, inclusive o estupro, né? Olha, violência sexual, que as pessoas ficam abismadas. Gente, existe violência sexual dentro do matrimônio. Então, não é porque você é casada que você é obrigada a ter uma conduta sexual diferente do que você tem vontade. Então, a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, ela está a todo tempo na sociedade, entre casais, tanto que o companheiro, o nível de agressão, são os que mais agridem, é o próprio companheiro, né? Então, não é um estranho, não é uma pessoa distante. A violência está dentro do ciclo de convivência da mulher. Aliás, nós temos que cumprimentar aqui esse movimento das mulheres aqui em Patos, que é um modelo, né, para muitas cidades que ainda não chegaram a isso. Tipo o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, né? A doutora Cátia Andrade, que já esteve conosco aqui no debate, é uma figura central nisso daí. Enfim, é um grupo muito grande de mulheres ativas e que realmente estão conduzindo isso de uma forma muito esclarecedora, né? Muita mulher já foi motivada a ter uma outra posição na sociedade de não submissão. É muito importante que a mulher tenha o acolhimento que ela precisa nesse momento, né? E aqui em Patos, na Polícia Militar, nós temos a PPVD, na Polícia Civil tem a delegacia especializada, temos também outros órgãos, por exemplo, a OAB Mulher faz trabalhos além de simplesmente só para as advogadas mulheres, temos aqui, né, a juíza que coordena hoje o grupo de articulação da rede, a doutora Solange, que também vem fazendo um trabalho muito diferente, que vai ser exemplo para toda a região e que com certeza ajuda as nossas mulheres em situação de violência. Se a gente fosse citar aqui, eu estava até olhando aqui mais cedo, doutora, uma pesquisa que foi feita em Uberlândia, onde diz que mais de 80% dos casos de violência doméstica são reincidentes. Muito preocupante, né? Porque acontece um determinado fato ali, mesmo que ela acione as autoridades, ela acaba voltando para casa. E aí, como é que fica a situação, a convivência entre ela e aquele marido, aquele companheiro ali, agressor dentro de casa? Como é que ela vai conviver com aquilo ali? Como é que fica a situação? Às vezes, ela é dependente financeiramente por causa de filhos e tudo mais, doutora. Perfeito. A única chance que nós temos de diminuir essa reincidência é quando nós temos um trabalho direto com o agressor. Um trabalho de conscientização para que ele não volte a ter esse tipo de conduta que já o acompanha desde o nascimento diante da sociedade que nós vivemos. Até porque, ainda que essa mulher consiga romper o relacionamento abusivo, você entende que esse agressor terá outros relacionamentos? Então, ele vai reincidir com outras mulheres e não resolve o problema modificar a mulher, resolve o problema mudar a conduta do homem. E ele só vai ter isso através desses grupos de apoio, de acompanhamento, né, de homens agressores. Em muitos casos ele é preso e depois é solto. E aí, como é que fica?
Na verdade, para essa mulher, com a medida protetiva, né, realmente solicitar qualquer medida protetiva que é quebrada, você solicita imediatamente a polícia militar e realmente gera prisão, né? É uma coisa bem rápida. Porém, às vezes ela aceita que ele volte e aí a gente cai nesse tema que eu falei, né? Que realmente a mulher volta porque ela tem o tempo, que a gente chama de tempo da vítima, né? Para ela poder sair dessa situação de violência definitivamente. A Lei Maria da Penha foi uma grande conquista, doutora? A Lei Maria da Penha é uma das leis mais conhecidas do Brasil, é uma grande conquista. E agora, acompanhada a ela, eu sempre gosto de citar que houve, né, a questão da criminalização do crime de violência psicológica, que não era crime no Brasil. E tivemos também uma lei que eu acho sensacional, que é a lei conhecida como Mariana Ferrer, que é sobre a conduta das autoridades diante da vítima de violência. A gente trabalha muito para você não revitimizar a vítima. Quando a vítima procura ajuda e você tem que contar a história para uma instituição, depois para outra pessoa, para outra, você está reafirmando aquilo e multiplicando o sofrimento dessa vítima. E tratar com respeito dentro do âmbito jurídico, né, em audiências, a vítima de violência. Inclusive, até as próprias delegacias hoje são preparadas para isso, né, doutora? Já não é feito mais como antigamente, né? Sim. Tem salas separadas, etc. Tal. É assim mesmo ou estou errado? Sim, não, na verdade nós temos a delegacia especializada aqui em Patos e a gente, inclusive o GAR, né, sempre trabalha com essa questão de preparar o funcionário público, policial, para receber essa vítima e dar o tratamento adequado. No fórum nós temos o espaço acolhida, que em audiências para ouvir vítima e ofensor, você conseguir deixar as pessoas separadas para evitar esse constrangimento de estar junto, o que não deixa de ser um cuidado com a mulher que é vítima e está buscando o seu direito. Daqui a pouco a doutora Etienne vai falar sobre empoderamento da mulher. O que é isso, hein? Daqui a pouco ela explica. Nós temos que fazer um intervalo. Já emendando aí com o intervalo, Ramalho, acaba de chegar aqui uma nota de falecimento e eu já vou divulgando aqui, porque é de uma pessoa bastante conhecida, que é o senhor Jornê de Moraes, que residia na rua Cônigo Getúlio. Ele deixa a filha Kênia, ainda genro, netos, sobrinhos e demais familiares. O cerimonial está acontecendo no Velório Bom Pastor, Sala 3, Avenida Paracatu, 578, Rosário. E as homenagens de despedida acontecem até às 10 horas. Logo após, haverá o sepultamento do cemitério Jardim Parque da Esperança. Então, o Serviço Funerário Bom Pastor informa o falecimento do senhor Jornê de Moraes, que residia na rua Cônigo Getúlio. O senhor Jornê de Moraes é um dos pioneiros no trabalho aqui com farmácias, né? Farmacêutico, muito conhecido em Patos de Minas. Realmente foi uma grande colaboração à área em nossa Patos de Minas e na região. Portanto, a família do senhor Jornê de Moraes, os nossos sentimentos de pesar. 8h44, a Minasaf Brasil, a empresa do Grupo Patense, está com promoção nos planos de assistência familiar, com taxa ou sem taxa de adesão, né? Mensalidades a partir de R$ 36,61 por família. E lembre-se, fazer um plano funerário é um ato de planejamento e amor para com seus entes queridos. Grupo Patense em Patos, Lagoa Formosa, São Gonçalo da Baeté, Vajão de Minas, Serra do Salitre. Ligue 38238362 ou acesse grupopatense.com.br. Vamos para mais um intervalo, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Rádio Clube. Começou a semana da proteção Cicobi Credicopa. Lugar de mulher é onde ela quiser. Será uma semana com condições especiais para que todos possam se proteger. Até 13 de março, contrate um seguro de vida e concorra ao sorteio de um carro 0 km. E quem contratar os seguros direto pelo aplicativo será sorteado um iPhone 13. Procure a agência do Cicobi Credicopa na Praça Desembargador Frederico 37, Praça da Antiga Rodoviária, ou contrate pelo aplicativo. Rádio Clube. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. 8h45, Dornelles Imóveis está agradecendo aos clientes que adquiriram um apartamento no Residencial Grand Prix 2. O novo lançamento é o Residencial Luiz XV, são apartamentos com 2 quartos, suíte, sala, copa, cozinha, 1 e 2 vagas de garagem, tem sacada na sala ou quarto, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrias em alumínio, prédio é semi-partilhado, elevador inox. O Residencial Luiz XV é um novo lançamento do Dornelles Imóveis, na João Pereira da Silva 217, Jardim Paraíso, Patos,
próximo ao Cicobi da Rua da Mata. Informações e vendas, Dornelles Imóveis, 999-750403, 999-750493. Você quer comprar, vender o seu imóvel, acesse dornellesimóveis.com.br. Edivar, agradece aí os ouvintes aí, Edivar. Obrigado aqui pela participação. O Marcos está dizendo o seguinte, olha, ela acha que falta união entre as mulheres, doutora? É a pergunta do Marcos, e ele emenda o seguinte: às vezes vejo e leio comentários vindo de uma mulher para outra, piores que machistas, julgando e tal, falta união, segundo ele, né? Na verdade, a questão que ele chama de união é o que a gente chama de uma mulher que nasceu numa sociedade patriarcal, e essa é a cultura que ela tem, é o que ela vê. Então, hoje nós temos, por exemplo, na comissão da OAB Mulher, nunca houve uma comissão que as mulheres, as advogadas, se fossem tão companheiras e colegas umas das outras. É muito importante, justamente para a gente diminuir essa cultura da resistência que existe das mulheres, da competitividade com as próprias mulheres. A Vera está dizendo o seguinte, ela está comentando em relação à questão da cantora, segundo ela estava errada, pensa que se todos que forem para a piscina saindo das casas de biquíni, não dá. Em um condomínio, opinião da Vera aqui. E eu quero agradecer que a Angelita também Fernandes está participando. A respeito dela, fala a respeito de família, que a família está acabando, a opinião dela aqui também, dando sua opinião. E as demais pessoas que participaram com a gente aqui no nosso WhatsApp. Quanto à opinião da Vera, uma coisa que eu sempre falo e que é uma cultura que a gente traz dentro de nós que somos ativistas nesse sentido, é que, em que pese eu não concordar com a opinião dela, eu sempre vou lutar pelo direito dela de falar. Então, se essa é a opinião dela, a gente só respeita e acolhe. Porém, a gente não concorda. Apesar de tudo, acima de tudo, respeito para com o ser humano. Ô, Zé Afonso, vamos lá então. O outro assunto aí, que nós estamos já 8h48 já. Pois é, o que se fala muito, uma palavra, para mim é nova: empoderamento feminino, né? Nós sabemos que a mulher continua lutando por espaços profissionais, inclusive, por salários justos, né? Para não ser discriminada. Você já sofreu algum tipo de discriminação, doutora Etienne? Sem dúvida. A gente sempre comenta que todas as mulheres que você conhece já sofreu algum tipo de assédio, algum tipo de discriminação, mas você não tem nenhum colega que é o assediador. Então, realmente, a conta não fecha. Mas eu tenho certeza que eu, sim, e todas as mulheres já sofreram, porque é uma cultura que está entre nós. E, inclusive, sobre o que o Edivar colocou ainda há pouco, né, da mulher sofrer uma violência do marido, por exemplo, vai para a delegacia, de repente volta para casa, e como é que fica, etc e tal. Quer dizer, ela vai ter que enfrentar essa situação, porque se ela tiver medo, ela não avança. E aí o dominante vai continuar sempre, né? O marido violento. E o mais importante é que nós, enquanto sociedade, não julguemos essa mulher pelas condutas dela. Exato. Mas vamos lá, empoderamento feminino. É uma realidade? Isso leva aonde a mulher no momento que nós vivemos? Pois é, uma questão muito relevante é que as pessoas distorcem esse significado de empoderamento. Empoderamento feminino não é você pegar uma mulher e dar um dia de beleza para ela. É ótimo, é bem-vindo. Porém, o empoderamento feminino é você dar condições para essa mulher, dela ter a sua própria mantença, dela não ser dependente economicamente de nenhum homem, agressor ou não, para que ela tenha esse posicionamento afirmativo que vai chegar no que você colocou no começo, de se valorizar e não permitir que tais condutas a ofendam, entendeu? Interessante. Bom, eu quero entrar no outro campo agora, doutora, política, né? A gente sabe que no Brasil hoje, a mulher, ela conquistou o direito de voto não tem muito tempo. E a gente sabe que no Brasil hoje a mulher na política é minoria. Aqui em Patos, por exemplo, nós temos uma vereadora só. Já tivemos mais. Tivemos 3. E nós temos só uma vereadora. E no Brasil, de uma maneira geral, na Câmara dos Deputados, Senado e etc e tal. Só. E a maioria das eleitoras, dos eleitores, é do sexo feminino, são mulheres. E aí, como explicar isso? Falta aquela união entre as mulheres são desinteressadas pela política. O que está faltando? Porque a gente sabe que tem aí cota, tentaram até fazer cota, obrigar a ser meio a meio, mas aí não passou no Congresso. Tem verbas, inclusive, mais destinadas para as mulheres. O que está faltando?
Hoje em algumas instituições, por exemplo, na OAB, nós temos essa questão da porcentagem e em outras esferas também. Acontece que o local de onde a mulher veio já determina onde a sociedade quer que ela esteja. Ela tem que estar em casa, ela tem que estar cuidando do marido, do filho. E não é através simplesmente da lei que nós vamos conseguir fazer com que isso mude. Até porque em todos esses assuntos que nós conversamos, nós temos legislação, mas não basta essa questão. Nós temos que conscientizar, que é o mais importante, as pessoas de que isso é necessário e que é um direito da mulher, para que quando essa lei for exercida, ela tenha efetividade. Que seja pelas cotas, que seja pela lei para punir os crimes contra a mulher, em todos os sentidos. É a conscientização mais importante para a gente modificar esse quadro. Você acha que tem que ter uma mudança de pensamento, é isso? Exatamente. E aí extravasa a questão só da área política. Aí entra noutra discussão, né? Aí nós vamos entrar noutra discussão, porque é o seguinte: quem toma conta da casa, dos filhos, quem é? A mulher, não é? Normalmente não é assim? Normalmente, porque nós vivemos numa cultura que isso nos foi imposto. Exatamente. A mulher hoje, ela tem uma jornada dupla ou tripla. O que é ela pior. Trabalha fora e ela ainda toma conta da casa, toma conta dos filhos e etc e tal. Porque agora a gente sai e ainda nos é imposto que, além de trabalhar fora, você tem que acumular todas essas funções, o que não é adequado. É verdade. As pessoas usam muito a expressão: o meu marido é ótimo, ele ajuda em casa. Ele não ajuda em casa, não, ele cuida da casa dele. Claro. Ele varre o chão dele, lava a louça que ele suja. Então, assim, homem não ajuda, homem Por faz. Por que não pode cozinhar, lavar prato, crianças, trocar fralda, não é verdade? E aí, revezar com a mulher, um dia ele fica, outro dia ela. E aí vem aquela coisa ainda de falar: a mulher conquistou muita coisa, etc e tal. Ela conquistou um pouco, porque ela ainda continua presa dentro de casa ainda, ela não saiu de casa ainda, ela não consegue sair de casa. A expressão: eles arrumaram mais um serviço para ela, que é trabalhar fora. Arrumou mais um trabalho para ela. Não, a mulher está trabalhando pouco em casa, só cuidar dos filhos e da casa é pouco, nós vamos arrumar ela para trabalhar também. Ela virou uma escrava da sociedade. Essa que é a realidade. Se você for analisar, é isso que está acontecendo hoje, porque antes ela só cuidava da casa. Só cuidava. É pouco? Não é, mas ela só cuidava da casa. Agora ela cuida da casa e trabalha 8, 10 ou até mais horas fora de casa. E tem marido que exige que ela faça isso, e bem feito ainda, né, doutora? E ainda pega o dinheiro que ela recebeu. Então, assim, a situação é trágica, realmente. Parece que quem passa... Não tem muito o que comemorar, não tem, doutora? Eu acredito que a gente tem avanços a comemorar, mas assim, sem dúvida, é um trabalho árduo. Certa vez eu vi uma palestrante, ela disse o seguinte: tem dia que a gente cansa, tem dia que a gente nem quer mais lutar por isso, mas se a gente parar, quem vai lutar? Então a gente não tem opção, é sempre estar na proteção do direito da mulher, porque é uma conquista diária, né, de mudança de pensamento. Se a gente for olhar aqui em Passo de Minas, a gente tem avançado muito, né? Só para citar alguns pontos, por exemplo, nós temos uma União Recreativa dos Trabalhadores, aí tem que ter uma presidente, né? É ótimo. Já temos esse grupo lá na OAB que realmente é forte. Tem a Zuzu ali, na técnica de som. Nós temos muitos espaços hoje ocupados por mulheres aqui em Patos, que são empreendedoras, que resolvem as situações, não é? Que às vezes são até melhor do que os homens em muitos aspectos. Essa questão aí de bateu o carro porque era a mulher que estava no volante, né? Aí a mulher diz o seguinte, assim: quem dirige melhor, Zé? Eu acho que os dois. Porque doutora, quem dirige melhor? Eu acho que a mulher é mais cuidadosa. Eu também concordo. Eu acho que a mulher é mais cuidadosa. Mas aí tem um detalhe, viu? Ela é mais, pra mim, a mulher é mais honesta do que o homem. Eu acho que tem que ir lá na origem e olhar onde é que a mulher aprendeu a dirigir. Será que o instrutor era mulher ou era homem? Você sabe por que as pessoas dizem que os homens são mais habilidosos? Homem, desde que é bebê, com o que ele brinca? Com carrinho. Você manobra carros desde que nasceu. E a mulher não pode brincar com carrinho. Pois mas aí a mulher, o que ela brinca? Com bonecas. E aí leva aonde? Tomar conta das crianças. Por isso que nós Lembra não o que eu falei antes, doutora? Certinho. Por isso que a gente não pode ter brinquedos de meninos e de meninos. Isso é ensinado desde o berço, a hora que nasce. Então,
Toda a sociedade tem culpa. Tem que ser uma Não mudança. É o homem, não é a mulher. São Toda todos. a sociedade tem culpa. Ô Zé Afonso, aqui, ó. Doutora Etienne. 5 minutos nós temos, Pois é. só uma consideração pra gente É fechar. verdade, eu quero aproveitar esse tempinho aqui, doutora Etienne, pedindo a sua licença, para prestar uma homenagem a uma mulher que já foi entrevistada aqui na Rádio Clube inúmeras vezes e que é um símbolo também da mulher pioneira, da mulher que avança, da mulher que quer crescer, que quer realmente ocupar espaços, que é a doutora Elvira Ferreira Porto Cordeiro, que é, por sinal, advogada. Aliás, foi a primeira presidente da OAB aqui em Patos, foi a primeira vereadora de Patos de Minas e a primeira a conseguir a carta de motorista, a carteira de motorista. Incrível! Exatamente, aqui em Patos. Dirigia um carrão enorme na época, né? Que nem qualquer homem conseguia. Doutora Elvira, parabéns por tudo que a senhora representa no crescimento da mulher em Patos de Minas. E da minha parte, doutora Etienne, eu acho que nós vamos precisar de muitas outras presenças suas aqui, de outras também da OAB, para a gente continuar essa discussão, que é uma forma da gente, nós jornalistas do Debate 98, prestarmos não apenas a homenagem, mas a contribuição para essa discussão que é tão importante. Não, eu agradeço e me coloco à disposição sempre que vocês precisarem e agradeço a abordagem de vocês, né, leve, divertida na medida do possível, considerando, né, quanto o assunto é árduo. E para finalizar, eu só queria deixar para os nossos ouvintes algumas dicas de filmes que eu acho muito bacana que as pessoas assistam para entender sobre tudo isso que nós conversamos hoje. Um deles se chama Mind, que é sobre uma mãe que precisa sair de uma situação de violência com uma criança pequena. Sobre aquela questão da revitimização da vítima, né? Tem uma série excelente na Netflix que se chama Inacreditável, que é quando a palavra da vítima não é ouvida. E um podcast que eu imagino que vocês devem gostar bastante, que chama Praia dos Ossos, que fala sobre um julgamento muito relevante que teve no Brasil de uma mulher que foi assassinada. Então eu acredito que essas mídias, né, têm ajudado para que as pessoas se conscientizem e que a gente consiga minimizar essa situação de violência que as mulheres vivem. Essa série muito obrigado. Essa que você citou, eu vi, é maravilhosa. É inacreditável. Doutora, muito obrigado pela presença. Muito Bom fim de obrigado, semana. eu para vocês também. Um abraço. Não, só um recadinho, né? Mulheres, quando se fala muito em violência, tenham coragem de denunciar, tenham coragem de colocar isso para frente, porque acima de tudo, acho que tem que ter respeito entre ambos, né? Seja homem, seja mulher, acho que acima de tudo é o respeito mútuo que tem que existir entre as partes para que a gente possa viver numa sociedade mais harmônica e mais feliz também. Obrigado, valeu, tempo. doutora. Doutora, tem um telefone se a pessoa precisar de uma orientação, alguma coisa assim? Sim, tem o telefone tanto da Polícia Militar, o 190 para casos de flagrante. Sim. Tem o telefone da Polícia Civil, que é 197, e tem o Disque Denúncia, né, que é 180, além dos sites que tem a delegacia virtual, que pode ser feito pela internet, e a vítima consegue bastante informação nesse sentido, e também buscar nessas instituições, que seja a OAB, Defensoria Pública, né, o Ministério Público, ela vai encontrar o CRM mesmo, né, o Centro de Referência da Mulher, o Conselho Municipal. Sem dúvida, ela vai ter um apoio e a gente, pelo menos, acredita que preste um serviço para ela, que dê segurança para ela sair dessa situação no tempo dela. Muito obrigado. 8h59, fechamos mais um debate, agradecendo sua audiência em nome do Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito, Dornelles Imóveis, compra, venda, construções. Acesse dornellesimóveis.com.br. Minas Safra Brasil, empresa do Grupo Patense, 38238362, ou acesse grupopatense.com.br. E Unipan, educação que transforma. Bom fim de semana, vem aí Otaviano Marques com Rádio Ajuda, na sequência Bernardo Franco com o Radar. Bom dia, capital nacional do milho. Debate 98, sua voz na Clube.